matemáticos, físicos, engenheiros, artistas e muito mais. Já parou para pensar quem são ou quem foram as pessoas mais inteligentes do mundo? Fala galera, meu nome é Caio, QI altamente mediano Rezende. Nesse vídeo, galera, iremos ver as pessoas mais inteligentes do mundo. A inteligência não é uma quantidade física que possa ser medida ou mesmo classificada, mas ainda que não seja uma coisa mensurável, existem testes de QI que avaliam as capacidades cognitivas ou mesmo podemos pegar grandes feitos, invenções, teorias, estudos, prêmios Nobel. Eu vou explodir a sua cabeça agora com esses gênios e você vai explodir o dedo aí no like e fazer a sua inscrição, porque muito provavelmente essa lista aqui vai ter continuação, você não vai perder essa, né? Bora nos cabeção. William James Siddes. Se julgarmos a inteligência apenas pelo nível de QI, não teremos erro que William James Siddes foi um dos homens mais inteligentes que já pisou na Terra. Sua impressionante pontuação de QI, grosseiramente estimada em mais ou menos 250, o que inclusive supera todos que iremos ver nessa lista. Aos 18 meses de idade ele já sabia ler. Aos 2 anos aprendeu latim e aos 3 grego. Aos 11 se tornou um dos alunos mais novos, conquistando uma vaga num seleto grupo em Harvard, no qual se destacou em meio aos já destacados alunos da destacada instituição. Ou seja, você já entendeu, né? Aos 16 formou-se e já se tornou o professor mais novo da instituição, falando 40 línguas. Já percebeu, né, que estamos falando de uma pessoa no qual tinha tudo para ser a mais promissora de todas. O nível de QI dele era para deixar o próprio Einstein de cabelo em pé. Porém, nem tudo são maravilhas. Ele se sentia traumatizado como criança prodígio. Alguns registros dizem que seus pais eram muito agressivos e ele acabou renegando o seu conhecimento. Foi preso por manifestações socialistas e quando saiu da prisão trabalhou com empregos poucos inspiradores para a sua genialidade. Vários trabalhos braçais e acabou falecendo em 1944 aos 46 anos com hemorragia cerebral. Siddes continua sendo o primeiro estudo de caso de uma criança prodígio sem sucesso. Marilyn von Savin. Colunista e autora, Marilyn von Savin fez história em 1986, quando foi nomeada no livro Guinness Book como a pessoa com um QI mais alto. Aos 10 anos, ela pontuou 228 no teste Stanford-Binet, um teste de habilidade cognitiva e inteligência, usado para diagnosticar proezas intelectuais em crianças pequenas. Sua nova fama veio consequentemente após o Guinness e também pelo fato de a revista Parade, quando lançou a popular coluna Pergunta para Marilyn, onde ela resolve quebra-cabeças e responde perguntas sobre vários assuntos, que no caso ainda funciona hoje. O mais famoso deles foi o problema de matemática Monty Hall, que ela respondeu corretamente em 1990. Kim Ung-yong. Com uma pontuação de QI de 210, aqui temos o engenheiro civil mais inteligente do mundo. Esse sul-coreano Kim Ung-yong, nascido em 1962, tinha apenas 6 meses quando começou a falar, e aos 3 anos, quando a maioria das crianças começou a entender um idioma, ele já falava coreano, inglês, japonês e alemão. Aos 8 anos foi convidado pela NASA para terminar os estudos nos Estados Unidos, terminando os estudos e conseguindo seu doutorado em física antes mesmo de completar seus 16 anos. Trabalhou alguns anos na NASA e depois retornou à Coreia do Sul, no qual mudou sua especialização de física para engenharia civil, também conseguindo seu doutorado neste campo, onde se encontra até hoje como professor. Alan Turing. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing ajudou a quebrar as mensagens da máquina Enigma, que os militares alemães usaram para enviar mensagens criptografadas. Winston Churchill considerou seu trabalho crucial para vencer a guerra. Seu trabalho matemático é baseado na computação moderna. iPads, Facebook, telefones celulares são baseados em suas ideias. Ele também criou o teste de Turing em 1950 como um meio de medir a inteligência de um computador, no qual um computador tenta fazer um humano pensar que está falando com uma pessoa real. Ainda é uma referência para a inteligência artificial hoje, mas Turing não teve uma vida fácil. Em 1952 ele foi processado por atos homossexuais, pois naquela época era considerado indecência grosseira no Reino Unido.
Ele aceitou o tratamento de castração química como alternativa à prisão. 2 anos depois, 16 dias antes de seu aniversário, 42 anos, Turing morreu de envenenamento por cianeto. Um inquérito determinou a sua morte como suicídio. Ele recebeu perdão póstumo em 2013. Marie Curie, mais conhecida por sua pesquisa inovadora sobre radioatividade, que foi fundamental para o desenvolvimento de raio-x. Ela também é a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e também a primeira pessoa em ganhar em 2 áreas distintas, ganhando em física e depois em química. Em 1895, ela se casou e, junto com seu marido, Pierre, eles trabalharam em pesquisas no novo campo da radioatividade. Quando Pierre morreu, ela continuou seu trabalho e assumiu seu cargo de professor. Após a entrega do prêmio Nobel, ela se tornou a face famosa da ciência e usou a sua influência para obter financiamento para pesquisas sobre radioatividade. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, Curie ajudou a equipe com ambulâncias e equipamento de raio-x que ela própria levou para a linha de frente. No entanto, longos anos de trabalho com elementos radioativos enfraqueceram sua saúde e causaram a sua morte em 1934. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é um dos artistas mais célebres de todos os tempos, criando obras como A Última Ceia, O Homem Vitruviano, Mona Lisa, entre outros. No entanto, Da Vinci foi mais do que um artista. Ele foi um cientista e tinha talentos na medicina, engenharia, arquitetura e física. Após a sua morte, seus diários do final do século XV foram descobertos, revelando um espírito de investigação científica e inventividade que estava há séculos à frente do seu tempo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o helicóptero moderno, que foi construído na década de 1940, foi realmente retratado em seus esboços. E uma das primeiras descrições do mesentério, que se trata de um dos órgãos mais novos a ser descoberto no corpo humano, a primeira menção foi feita por ele no início do século XVI. Ou seja, essa mente brilhante, longe de ser apenas um artista bastante talentoso, Da Vinci foi um dos indivíduos com alta capacidade de invenção de toda a história. Dizem que num momento chegaram ao Einstein e perguntaram a ele qual a sensação de ser a pessoa mais inteligente do mundo. Bom, Einstein respondeu: "Não sei, pergunte a Nikola Tesla." Isso mesmo, Nikola Tesla. O inventor e engenheiro Nikola Tesla foi aclamado por suas contribuições para o projeto moderno do sistema de fornecimento de eletricidade de corrente alternada, que ainda usamos hoje. No início da década de 1880, Tesla trabalhou sob o comando de Thomas Edison por um curto período de tempo antes de se empenhar por conta própria para fortalecer suas descobertas na eletricidade, em um esforço para fornecer energia gratuita para o mundo inteiro. Mas depois de uma série de tentativas mal sucedidas de ir sozinho e com Edison repetidamente o parando em seu caminho, alguns pensam até que eles eram arqui-inimigos, mas na verdade não passou de uma rivalidade de negócios. Tesla acabou praticamente sem um tostão. Ele morreu em 1943, mas foi em 1960 que seu nome voltou ao conhecimento público, graças à Conferência Geral de Pesos e Medidas, que escolheu nomear a unidade de densidade de fluxo magnético Tesla. Hoje conhecemos o nome graças a Tesla Motors, a montadora que fabrica carros elétricos. Muitos dizem que Tesla foi muito subestimado. Isaac Newton. A ampla gama de descobertas de Sir Isaac, incluindo seu trabalho inovador sobre as leis do movimento e da gravidade, formou a base para a física moderna. Mas, sem dúvida, sua verdadeira genialidade veio de como ele aplicou essas teorias ao universo geral, explicando os movimentos do Sol e dos planetas em forma que nunca tinha sido feita antes. Seu livro ainda permanece um dos textos mais influentes da história registrada. Nele, Newton divide o funcionamento do sistema solar, explicando a natureza das órbitas planetárias e a atração entre os corpos celestes, ao descrever que a Lua orbita a Terra e não o contrário. O livro mudou literalmente a maneira como as pessoas viam o mundo. Stephen Hawking.
Muitas pessoas argumentam que o físico inglês Stephen Hawking era o homem mais inteligente dos últimos tempos. Ele era conhecido por suas contribuições aos campos da cosmologia, relatividade geral e gravidade quântica, especialmente no contexto de buracos negros. Nas décadas de 1960 e 1970, ele fez a previsão teórica de que os buracos negros deveriam emitir radiação, que é conhecido hoje como radiação Hawking. Seu livro revolucionário Brief History of Time, publicado em 1988, discutiu suas descobertas, incluindo seu desenvolvimento da teoria do Big Bang, escrito em uma linguagem simplificada o suficiente para a maioria de nós entender. O livro permaneceu na lista do best-sellers do New York Times por 147 semanas e já vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo, devido à sua batalha inspiradora e seu amor eterno pela física. Hawking era visto como um símbolo de conhecimento e inteligência na cultura pop e infelizmente faleceu no ano de 2018. Albert Einstein. Eu teria que terminar com esse, né? Senão acho que eu até apanharia aqui. O próprio nome Einstein é sinônimo de gênio. O físico teórico nascido na Alemanha e famoso por sua fórmula E=mc², que conectou pela primeira vez a massa do objeto com a sua energia. Em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física por seus serviços à física teórica e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Este foi um passo fundamental na evolução da teoria quântica, que explica a natureza e o comportamento da matéria e da energia nos níveis atômicos e subatômicos. Ele também participou do desenvolvimento da fissão nuclear, um empreendimento que ele mais tarde considerou com sentimentos contraditórios quando foi transformado em uma arma como a bomba atômica. Em 1955, aos 76 anos, ele morreu de aneurisma da aorta abdominal. Meus amigos, é muita coca para pouco vídeo, hein? Portanto, eu tenho que dizer que esta lista não é uma lista completa, se é que dá para ser completa. E se por acaso você sentir falta de alguém nela, pode ter certeza que você não será o único. Deixe aqui os comentários abaixo falando qual vocês acham que foi o número 1. E se você sentiu falta mesmo de algum deles, deixa aqui nos comentários, porque eu tô ciente que vai aparecer um faltou Darwin, faltou Galileu, faltou Gauss, faltou Ramanujan. Metralha o dedo aí no like, que se eu ver que vocês gostaram, eu trago uma parte 2 aqui com mais outros cabeças de ouro, hein? Faça a sua inscrição, não perca tempo, não vai ficar de fora de uma possível continuação, hein? Eu vou deixar aqui ao lado 3 vídeos para vocês aqui. Obrigado de coração por ficar até aqui, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!